Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 26. Enriqueceu-se o homem, versículo 12. Prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços, e os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, aonde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam por ele. Então cavaram outro poço e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou outro poço ainda, e por este não contenderam. Chamou-lhe Rebote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Podeis assentar, dando glória a Deus. Irmãos queridos, nós estamos falando um pouco sobre prosperidade, até que o Espírito Santo me conceda a oportunidade de tratar com os irmãos algum assunto caracteristicamente mais doutrinário e sistemático das Escrituras. Na oportunidade de terça-feira passada, nós começamos a ministração dessa palavra falando sobre a grande fome que alcançou ou alcançara a terra de Canaã nos dias de Isaque, semelhante à fome que havia atingido esta terra, a exemplo do que ocorrera com Abraão 97 anos antes, em Gênesis capítulo 12, também no mesmo lugar. Eu trouxe aqui à guisa de introdução 3 aspectos comportamentais que nós precisamos considerar em tempos de crise. E o primeiro aspecto foi: em tempos de crise, escute a voz de Deus, porque Isaque tensionava ir para o Egito, provavelmente na expectativa de se banhar das águas do Nilo e poder providenciar sustento para o seu gado vacum e gado ovino. Mas no tempo em que ele fez uma pernoite de frente a Abimeleque nas planícies de Gerar, Deus apareceu para Isaque e deu nova direção. Então, em tempos de crise, escute a voz de Deus. Em segundo lugar, à guisa de introdução, Isaque precisou aprender a lidar com aquele problema crônico. Em tempos de crise, não tome decisão precipitada. Deus solicita que Isaque aguarde a promessa, o cumprimento da promessa que Deus havia feito 97 anos atrás para Abraão, e que Isaque seria o palco do cumprimento da promessa, não só Isaque, mas a própria terra, naquele tempo, atingida pela seca. Então Deus disse para Isaque: não tome decisão precipitada. E em terceiro lugar, Deus diz para Isaque, no versículo de número 3, habita nesta terra. A terra era seca, a terra era pobre, a terra estava sendo atingida pelo problema do fortíssimo calor e a escassez de água. Eu ainda disse para os irmãos, por ter vivido no estado mais pobre naquela época da federação, hoje não é mais, o estado do Piauí, eu sei o que é um nordestino passar pelo menos 365 dias
sem ver água. Isaac estava sob essas mesmas condições, o seu gado vacuno estava morrendo, o seu gado ovino estava morrendo, mas Deus disse para Isaac: permaneça no lugar da bênção. Pode não ser bênção aos olhos de quem está passando o processo, mas se Deus está dizendo que o vale que você está passando é uma bênção, permaneça no lugar da bênção. Isaac prospera e ele enriquece. O primeiro versículo que eu li aqui, entrando no texto, é: enriqueceu-se o homem. E eu fui buscar aqui no hebraico algumas cognominações desse termo para mim fazer uma aplicação prática aqui nesta oportunidade. E eu descobri que a tradução literal do termo enriqueceu-se o homem é: e engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. Então nós temos aqui Isaac que cresceu, Isaac que crescia e Isaac que atingiu o status de ser muito grande. A expressão aqui utilizada é a expressão gadol, que é a mesma expressão emprestada a gadol kohen, que é o sumo sacerdote, ou seja, de maior patente, de maior autoridade. Então, a expressão gadol, utilizada a Isaac, ficou muito grande, é uma expressão que reflete a grandeza da natureza das atividades de Isaac em tempos de bonança? Não, em tempos de escassez e em tempos de crise. 3 coisas aqui eu preciso ponderar antes de entrar no texto. Primeiro, Isaac não só atingiu o topo, ele ficou lá. É diferente alguém que atinge o topo, alguém que alcança uma determinada média que está acima da média daqueles que estão do seu lado. Isaac não só atingiu o topo, Isaac permaneceu lá. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui importante. Muito mais difícil do que atingir o topo é permanecer naquele lugar. O melhor aluno, o melhor professor, o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor marido, a melhor esposa. É muito difícil você se manter no topo. Isaac não atinge o topo, ele permanece no topo. A expressão é gadol, é a expressão sumo, o grande. Gadol, de Kohen, é o grande sacerdote, ou seja, acima do nível dos demais. Segundo lugar, os seus feitos frente à administração do gado vacum e do gado ovino foram a base de sua grandeza. Então, Isaac atinge a grandeza, ele atinge o poder por causa dos seus feitos. Ele coloca a mão, a terra é seca, mas na mão de Isaac a semente brota. Ele coloca a mão em suas malhadas, em suas ovelhas, ou tanto na administração de bois, o gado vacum, como o gado ovino, e onde ele põe a mão prospera. Me lembra de Uzias. E Uzias foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor, porque quando reinou sobre Judá, ele apegou-se em buscar ao Senhor, e tudo que Uzias fazia, prosperava. Ele inventou armas que lançavam flechas em grandes quantidades, inventou de forma estrutural engenhos de milícia bélica que lançavam pedras em chamas em grandes quantidades e tamanho, porque uma criança, quando se apega a buscar ao Senhor, Deus o faz prosperar. Se tinha chuva nos dias de Isaac, eu não sei, mas eu sei que a prosperidade foi atingida porque Isaac colocava a sua mão, porque ele ousou obedecer a promessa de Deus. Em terceiro lugar, a grandeza do nosso caráter pode estar ligada intrinsecamente à grandeza dos nossos feitos. Olha o que eu usei aqui, ó. A grandeza do nosso caráter pode, é uma possibilidade estar ligada intrinsecamente à grandeza dos nossos feitos. Então,
Isaac tem grandes feitos, e os grandes feitos de Isaac podem estar ligados à grandeza do seu caráter. Ou seja, as minhas obras podem ser capazes de denunciar as qualidades do meu caráter. Só que aqui eu tenho que abrir uma divisa, porque eu preciso ter maturidade sempre para questionar os propósitos, as intenções e os motivos, porque eu posso ter grandes resultados com péssimas intenções. E eu posso também ter resultados insignificantes com a mais bela das intenções. Perto está o Senhor. Então, Deus julga a minha obra. A obra que eu realizo, ela é boa. Nem sempre uma boa obra denuncia uma boa impressão, uma boa intenção. Às vezes, boas intenções não executam grandes obras. Outras vezes, más intenções executam grandes feitos. Na vida de Isaac, o caráter de Isaac é denunciado pela produtividade, pela quantidade e pela qualidade. Mas talvez na minha vida não. Talvez os meus grandes feitos são movidos com intenções erradas, equivocadas, intenções imundas, intenções nojentas. Então, a intenção do meu coração pode produzir grandes coisas. A intenção do meu coração, ela pode até não produzir grandes coisas, ainda que seja uma intenção correta. O que eu estou dizendo aqui? Que nem sempre a obra de Deus é denunciada pragmaticamente. Às vezes eu sou pragmático. Eu vou fazer coisas que dão certo, mas que não são certas. Às vezes eu não sou pragmático. Eu vou fazer coisas que eu sei que não vão dar resultados imediatos. O que a igreja quer? A igreja quer um pastor que apresenta resultados imediatos, ainda que os resultados imediatos sejam apresentados mediante intenções e trabalhos equivocados. Aí a sociedade de hoje, que é subjetiva, a sociedade de hoje, que é pragmática, ela prefere agregar-se a uma igreja que traz grandes resultados, ainda que esses resultados sejam a custas de más intenções. Qual que é a proposta de Deus para nós? A proposta de Deus é esterilidade? Não. Deus quer crescer a igreja. Deus quer prosperar a igreja. Deus quer prosperar o teu negócio. Deus quer prosperar o teu casamento. Deus quer prosperar a tua casa. Deus quer te enriquecer, a exemplo do que Ele fez com esses grandes homens. Agora, Deus não vai te dar engrandecimento às custas de sacrificar princípios. Então eu preciso ter maturidade para examinar o meu coração, identificando a intencionalidade da minha alma, mesmo diante dos grandes resultados. Eu tenho que ser honesto. Isaac tem grandes resultados e os resultados de Isaac denunciam a grandeza do seu caráter. Mas talvez com você, a grandeza dos seus feitos revelam a pior parte de si mesmo. Talvez você rouba, talvez você é rico, talvez eu sou um homem rico, um homem poderoso, mas a minha riqueza está manchada de sangue. Então, a natureza do meu trabalho, nesse caso, não denuncia a integridade do meu caráter, mas em Isaac não. Quando Isaac se porta diante de Deus com fidelidade, Deus vai dizer assim, para provar para os teus inimigos que eu sou contigo, tudo que você colocar à mão, pode não descer água do céu, pode não ter água sobre a terra, mas aonde tu colocares as mãos, se tu obedeceres a minha palavra, eu vou te engrandecer na terra alheia e o meu nome a partir da sua vida será glorificado. Você pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Aí você tem algumas atitudes práticas, só um retorninho aqui, filho. Algumas atitudes práticas para você manter no topo. Quem é que quer manter no topo? No topo, diga amém. E ontem eu preguei aqui, domingo, que eu estava conversando com a irmã Adriana, eu falei, irmã Adriana, dos quatro cantos de uma roda,
3 são horríveis. Ela diz: qual, pastor? Quando você desce, quando você está embaixo e quando você sobe. Talvez quando você está descendo na estrada da vida, você pensa: ó, experiência ruim. Aí você chega lá embaixo no vale, aí você pensa: meu Deus, eu pensei que descer era pior, ficar aqui é muito pior. Aí você pensa que isso é a última coisa da sua vida? Não é. Pior do que descer e ficar embaixo é tentar recuperar novamente a posição que você tinha. Então, na roda da minha vida, na roda do teu ministério, na roda do teu casamento, as 3 posições delas são catastróficas. Quando você desce, quando você está embaixo, quando você sobe. Qual é a melhor? Quando você está em cima. Qual é a mais difícil de manter? Quando você está no topo. Então eu vou te dar aqui 7 coisas básicas para você se manter no topo. Pastor, eu não estou nem subindo ainda. Então permaneça lá embaixo com humildade, glorificando o nome de Jesus, porque toda roda gira, não tem noite maior do que não tem noite maior do que a outra. O teu choro pode durar a noite todinha, mas de manhã virá a tua vitória para a glória de Deus. Então, pastor, eu quero manter no topo. Trabalhe de forma a incentivar que os seus pastores busquem a cumprir os seus objetivos. Isaac tinha pastores, ele precisava trabalhar em harmonia com esses pastores para que eles pudessem atingir os objetivos frente às grandes necessidades dos seus rebanhos. Segundo lugar, fazer com que todos alinhem a visão de acordo com os desafios do empreendimento. Irmão, que coisa dificultosa é essa? Fazer com que os liderados compreendam a visão que eu tenho. Porque se eu administro uma quantidade de gado ovino e não tem água, se eu administro uma quantidade de gado vacum e não tem pasto, eu chego até o patrão e falo assim: se o teu gado, presta atenção, olha que loucura, se o teu gado, Isaac, ficar aqui, ele vai morrer. Você acha que Isaac não escutou isso? Você acha que Isaac não escutou daqueles que administravam gado ovino, as ovelhas? Isaac, se as tuas ovelhas ficarem aqui, elas vão morrer. Só que quando Deus fala com Isaac, Deus fala com Isaac. Deus não fala com os pastores de Isaac. Deus não fala com Rebeca. Deus não fala com ninguém. Deus fala com quem? Com Isaac. Então, o compromisso de Isaac com Deus precisa ser muito forte para que a palavra de Isaac convença os pastores de que aquilo não é um empreendimento furado. Então, a visão do líder, que é Isaac, precisa estar alinhada com a visão dos liderados de Isaac. Então, o pastor Luiz não pode questionar as loucuras de Isaac, que é o pastor Presley, com o pastor Roberto. Você acha que não teve isso lá? É claro que teve. É claro que saiu, por exemplo, vou pôr eu aqui na história. Rapaz, essa ideia do patrão aí é doida. Não tem capim, rapaz. Rapaz, tá tudo mochiba. Eu passei ali agora, acabei de ver, como é que é o nome de vaca? Me dá o nome de uma vaca aí. Uma maminha, como é que é o nome de uma vaca? Nome... Hã? Não, o povo fala assim: acabei de ver fulana ali, mimosa, a bicha já estava arquejando por causa de água. Ele disse que fala com o patrão e ele está dizendo que Deus mandou ele ficar aqui. Olha que loucura, rapaz. Ele está dizendo que Deus mandou ele ficar aqui. Mas ficar aqui para fazer o quê, irmão? Olha para cá. Nas melhores probabilidades topográficas, geográficas, climáticas, na fauna, na flora, 62% do território de Israel é caracterizado pelo Negev, que é regrado 2 vezes por ano, na chuva seródia e temporã, possibilitando criar bacias de água para a administração do gado, vacum e ovino, em grande disputa por pouquíssima água. Como se não bastasse isso, apenas 10% do território de Israel é agricultável. Ficar ali é assinar o atestado de morte. Só que Deus aparece para Isaac e diz: pode ficar aí, porque aí é o lugar da bênção. Eu vou morrer, Deus, tu não vai morrer não. Obedeça a minha palavra, permaneça nesse lugar, porque eu vou dar a vitória para você. Irmão, você tem que acreditar no milagre de Deus.
Você está ouvindo, você tá ouvindo, irmão, falando? Diga amém. Você tem que acreditar no milagre de Deus. Se tu não acreditar... Agora, os teus pastores podem duvidar. Os teus empregados podem duvidar. A tua esposa pode duvidar. Mas você tem que crer na experiência que você teve com Deus. Porque Deus vai dar a vitória que você tanto necessita. Então, Isaac precisa fazer com que os liderados alinhem a visão que ele tem. Ainda que a visão de Isaac com relação a permanecer ou não, é uma visão equivocada aos olhos naturais. É equivocada? Pode ser. Parece que não vai dar certo? Pode ser. Não tem água? É fato. Não tem comida? É fato. Mas Deus está dizendo que esta terra de dificuldades é a terra da prosperidade. Ou você crê ou não crê? Terceiro lugar, é manter um equilíbrio entre a produtividade e qualidade dos serviços. Quarto lugar, incentivar o trabalho colaborativo, principalmente sob tais perspectivas. Olha, porque, por exemplo, você fala para o fulano assim, quem é patrão aqui? Está ali o Rodrigo, que é patrão. Está aqui o Léo, que é patrão, mexe com gente. Ô, bicho difícil é mexer com gente. Ô, coisa horrorosa é mexer com gente. Não, mas quem diz isso? A Bíblia. Está ali o Renato me escutando, ele fala, esse homem é doido. Esse homem não é doido, mas a Bíblia diz o boi conhece o caminho da manjedoura. Mas o meu povo não conhece o meu nome, a minha presença e a minha palavra. Então, eu preciso... Pastor Silvio, sob tais perspectivas, qual perspectiva? Nenhuma perspectiva. Nenhuma perspectiva no campo, nenhuma perspectiva no clima, nenhuma perspectiva na fauna, nenhuma perspectiva na flora. Sob essas perspectivas, eu tenho que manter o meu povo motivado. Como? Como? Aí, eu tenho um filho em casa, quando ele faz, por exemplo, ele chegou agora, pai, não tá dando certo não, essa gravação aí, tá embaçado, tá não sei o quê, também é tudo. Calma, rapaz, vai dar certo, rapaz. Lascou mesmo, agora. Vai dar certo. Aí você manda lá o menino colar lá, ei, tô conseguindo colar não, tio. Calma, rapaz, despicha o negócio, que vai dar certo. Aí o Rodrigo tá lá, vambora vender. Ninguém compra sim, rapaz. Você carrega o selo da promessa. A glória de Deus está na sua vida. A prosperidade de Deus está na sua alma. Deus vai te dar vitória. O problema é que tu fica se maldizendo o tempo todo, né? Que nesse emprego, que essa casa, que esse negócio, que eu não dou conta mais. A partir de hoje, irmão, sai daqui dizendo, eu sou curado pelo poder do nome de Jesus, eu sou curada, vai acontecer milagre, Deus vai entrar com providência, as coisas vão melhorar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então Isaac tinha que manter. Eu já contei aqui das formiguinhas. Sabe o que minha mulher falou para mim hoje? Posso falar. Hein, Renato? Tinha 5 formiguinhas que faziam uma casinha todo dia. A casinha. Aí vinha um elefante, bichão rei, balangando as orelhas, tudo passava, todo dia passava, derrubava as casinhas. Aí as 5 mais corajosas falaram assim, nós temos um plano. O irmão lá no Piauí falava, pastor, eu fiz um plano, virou um planeta. Desse plano, planeta. Qual é o plano? Nós vamos subir na árvore, agora com o elefante passar, nós vamos todas 5 pular no pescoço dele e vamos enfoicar ele. Esse era o plano das 5 formiguinhas. E lá vem o elefantezinho rei pisando na carra de novo. E ele passa, coitado, sem nem saber o que está acontecendo. Quando cai as bichinhas ré voando com a mão abraçada, garra tudo no pescoço do pobre do elefante. E ele dá aquela rabanada ali, com aquelas orelhas, cai 4. As 4 que caem, irmão Adem, tem mais fé do que a bestinha que fica lá em cima, que elas ficam lá embaixo. Enfoica ele! Você crê nas coisas de Deus? Você está ouvindo, irmão? Diga amém. Você está ouvindo aqui o pastor? Diga glória a Deus. Para você crer nas coisas de Deus, tu tem que ter a fé dessa formiguinha.
Um elefante pode estar passando em cima do seu casamento, da sua empresa, dos teus negócios, e você vai dizer: enforca ele, ele vai cair. Eu profetizo, irmão, que esse dinossauro vai sair da tua vida e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então Isaac, para motivar esse povo, tinha que ser assim. Quinto lugar, aprender a se relacionar de modo a manter a retenção. Repita, reter talentos é difícil em tempos de crise. Oh, irmão, pastor, Vigênio, o senhor não é idiota e nem eu sou. Contando com ontem, mas graças a Deus o senhor não foi, só eu. Se eu sou o Abimeleque, se eu começo a sacrificar o poço, concorda comigo? A tradição judaica diz que um poço desse, Emes, podia levar 20 anos para ser cavado. Então, eu danificar o poço, eu danifico o meu próprio meio de sobrevivência só para pôr correr uma família. Isso é muita inveja. O invejoso é capaz disso. Daqui a pouco eu vou entrar na inveja. Ele é capaz de matar a família toda de sede, só para fazer a vítima da sua inveja sair de perto dele. O invejoso é capaz de fazer isso. Mas olha aqui, Abimeleque é um rei, ele é inteligente. Ele tinha mandado, com certeza ele mandou várias pessoas nos pastores de Isaac. O que é que você está fazendo com esse homem, rapaz? Esse homem já era para ter ido embora há muito tempo. Vocês não estavam passando para ir para o Egito, por que você não foi? Vem para cá, aqui tem água. Aqui na cidade tem fontes de água aqui dentro. Você acha que ele não fez isso? Então fica muito difícil para um patrão, para alguém que está tentando manter no topo, manter os talentos contigo. Então, o líder, o pastor, o obreiro, o pai de família precisa ter essa mentalidade aguçada para não perder-se com as perdas do caminho. Eles estão perdendo chuva, perdendo orvalho, perdendo plantas, perdendo fauna, perdendo fora, mas ele não perdeu ninguém. Ele consegue manter os pastores. Por exemplo, Jacó cavando o poço, lá em Sicar, 812 metros de Samaria, do lado dos montes Ebal e Gerizim. A tradição judaica diz que 20 anos Jacó levou para cavar aquele poço. Você acha, rapaz, que os funcionários que estavam cavando aquele poço diziam: pai, aqui não tem água? Ele disse: pode cavar que tem. Pai, aqui não tem água. Ele ficou 20 anos cavando. Só um idiota para crer nisso. E só os funcionários bem fiéis para acreditar naquele processo. Só porque eu vou profetizar. Deus vai colocar pessoas leais do nosso lado. Levanta a mão do seu lado, na sua empresa, na sua vida, na sua família. Pessoas leais vão se encostar a você. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Oh, glória. Aí, pastor, o que você leva a crer? Eita, mas eu estou gordo. O que você leva a crer? Eu vejo aqui no 6º lugar, isso aqui, ó, que Isaac aprendeu a trabalhar com um clima organizacional harmonioso e leve no local do trabalho e da subsistência. Sabe por quê? Porque Isaac já tem a crise do campo, já tem a crise da fauna, e já tem a crise do clima, e tem a crise do inimigo, Abimeleque, de frente a ele, um rei. Agora, crise dentro de casa? Não. Repita comigo. Aí não dá. Vamos falar de novo. 1, 2, 3. Se aí está o marido na luta, rapaz, corre aqui com um talão de água, corre com um talão de luz, o bicho velho parece um jumento de tanto trabalhar para dar conta de botar um pedacinho de carne dentro de casa. Aí chega em casa, tá a mulher tribulada. Aí não dá. Não dá. A mulher tribulada, murmuradora, reclamona, parecendo uma goteira na cabeça do cidadão. Não tem quem aguente! O que me faz crer que Isaac conseguiu segurar tanto talento em tempos de crise? Que o clima ali dentro
Era um clima de harmonia, um clima leve. Aí, irmão, coisa boa, rapaz, é quando o marido chega em casa derrotado, mas a mulher dele parece aquela animadora de torcida. Aquele do basquete, daqueles treinos lá dos Estados Unidos, aquela competição lá, NBA. Aí você chega lá, a mulher tá lá sacudindo. Chegou meu guerreiro, meu valente, o bichinho mais feito que o cão chupando manga. A mulher fala lá, meu gato, meu lindo. Aí funciona. Agora você tem crise no trabalho, crise na rua, crise lá fora, crise no clima, crise no bar, o gato morrendo, tudo morrendo. Chega em casa, a mulher é a pior crise do marido, ou o marido é a pior crise da esposa. Não! A partir de hoje isso acabou. A bênção de Deus vai alcançar a tua família hoje. Você pode levantar a mão, irmão. Deus vai curar na sua casa. Deus vai libertar na sua casa. Deus vai fazer coisa grande na tua casa. O nome de Jesus vai ser glorificado. Você pode dizer glória a Deus. Em último lugar, para terminar essa parte, identificar os pontos negativos no trabalho e auxiliar a equipe a corrigir. Sabe por quê? Repita comigo. Quem semeia, submete-se ao processo. Quem colhe, goza do resultado. Aí você quer gozar do resultado sem experimentar o processo? É impossível. E aqui não tem mandrake e não tem mágica. Não dá para Isaac semear agora e colher amanhã. Ele precisa suportar os enfados da espera. Quantos meses ele aguentou? Não sei. Aqui diz, naquele mesmo ano. Repita comigo 3. 1, 2, 3. Quantos gados morreram? Não sei. Morreram. Quantas dificuldades passaram? O bichinho rei. Mãe, eu quero comer um chocolate. Que não tem. Mãe, eu quero um papel higiênico. Um sabugo. Sabugozinho ali, né? Pode dizer, não é assim. Eu tenho que falar assim, tá filmando. Esse povo da internet tá falando, é só doido da cabeça. Mas às vezes a crise vem. E a crise é o maior instrumento pedagógico de Deus para me ensinar lições pedagógicas que a bonança não é capaz de me ensinar. A crise ensina. A crise é uma professora. A crise é didática. A crise te faz mais humilde. A crise te faz mais humano. A crise te faz mais crente. A crise te ensina a valorizar coisas que quando tu estava na escassez, tu não valorizava. A crise faz mais por ti do que a própria bênção de Deus. Porque a crise é uma bênção de Deus na sua vida. Aí, 2 ou 3, porque é ruim. Glória a Deus, agora é ruim. Ah, pastor, essa crise essa crise é. Eu, quando li o livro do Sadhu Sundar Singh, ele ficou 40 e tantos dias de jejum. E como ele sabia que ele ia perder a consciência, ele entrava com 40 pedras para dentro da caverna e começava a jogar, acabou o tempo, e começava a jogar as pedras para fora. Ele desmaiou quando jogou a 38ª para fora. Aí caçadores acharam ele lá, coitado, só o pó da rabiola, só o osso. É onde eu digo para o Isaac, eu e você, nós dois, filho, tem estrutura, tranquilozinho, para passar 40 dias sem comer. Tem ou não tem, o Isaac? Tem ou não tem? 40 dias, irmão, é tranquilo, nós passa sem comer. Passa que tem muita coisa acumulada aí. Eu não vou falar o que a minha mulher me falou hoje, pastor Luiz. Por que eu estava falando disso mesmo, hein? Qual era o assunto que eu estava mesmo falando? Pois é.
Sadhu Sundar sim. Aí perguntaram para ele, o que você ganhou com esse jejum? O que você sente que melhorou na sua vida? Ele disse assim, eu aprendi a ter mais paciência. Você está disposto a ficar 40 dias sem comer para desenvolver paciência? O Sadhu conseguiu. Vocês estão ouvindo, irmão? Diga amém. Curva sua cabeça. Vai chegar o tempo de prosperidade para todos nós. Vai chegar tempo de prosperidade para sua casa, para sua família, para sua esposa, para os teus filhos, para o teu esposo. Eu profetizo prosperidade abundante de Deus na sua vida. O poder do nome de Jesus fazendo coisas extraordinárias na sua vida financeira, patrimonial, na sua vida conjugal, marital, maternal. Eu profetizo que os teus filhos serão extraordinários, muito melhores do que você, mais cheios do Espírito Santo, da presença de Deus e do nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Vamos recolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Eu peço aos diáconos e diaconisas que tirem as ofertas em nome de Jesus. Amanhã nós temos os compromissos da igreja. E não são poucos. Não são poucos. São muitos. Eu não posso te obrigar a celebrar a fidelidade a Deus. Eu não posso. Eu queria que você fizesse isso espontânea e generosamente. Aí eu vou ajudar, Senhor, a igreja, porque ela precisa. Não faça isso. Você não pode ofertar movido pela necessidade da igreja. E ó, porque a igreja tem. Você deve ofertar porque o objeto da bênção não é a instituição que recebe a sua oferta. É você que oferta na instituição. Você diz para Deus, Senhor, eu sou generoso, quero ser generoso, me ensina a ser generoso. Eu vou colocar mamon, o dinheiro, para te servir. Eu subjugo o dinheiro que cai no meu bolso, para que ele não entre no meu coração, a te servir. Como? Com ofertas, com dízimos, com generosidade. Dízimo é gratidão. Vamos repetir essa frase no 3, 1, 2, 3. Dízimo. Meu Deus, eu abençoo os teus servos para que eles possam ofertar na tua presença, seja com eles, seja com elas, para que eles possam experimentar esta dádiva, essa oportunidade de lhe servir de forma apaixonada, ofertando e dizimando em nome de Jesus. Todos digam...